Olá, amigos. Muitos de vocês deixam comentários no meu canal dizendo coisas tipo: Nossa, você aprendeu a falar português, é muito difícil. E queria fazer um vídeo para explicar que, na verdade, acho que português não é tão difícil como vocês acham. Então, português é difícil. A língua portuguesa, em geral, é muito difícil, especialmente a língua escrita, né? Mas acho que vocês acham que é um pouco mais difícil do que realmente é, porque suas referências muitas vezes são tipo inglês e espanhol, e acho que português é mais difícil do que esses idiomas. Mas em comparação com idiomas tipo mandarim, árabe, japonês, nossa, é muito mais fácil para um falante nativo de inglês, né? Porque tem muitas palavras parecidas, muitas palavras em comum. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que são muito difíceis para mim e queria falar sobre essas coisas. Então, para começar, a pronúncia. Português tem alguns sons que não existem em inglês. Por exemplo, LH, tipo, melhor. Tipo, é uma parte do meu sotaque, porque eu não falo certo. Mas melhor. É difícil falar pra gente. E também os vogais nasais, tipo, são, são. Acho que eu falo quase certo. Não certo, mas quase. E o R, tipo, também acho que o jeito que a gente fala R, depende, né? Porque o sotaque paulistano às vezes parece como um americano falando com o R. Mas um americano, por exemplo, vai falar São Paulo, São Paulo. Os vogais são muito abertos assim. E para falar o Rio, eles vão dizer Rio de Janeiro. Tipo, o jeito que a gente fala é muito diferente. Os R's e os vogais são muito diferentes. E também, outra coisa difícil é a entonação. Tipo, a musicalidade da língua portuguesa é muito diferente do jeito que a gente fala. E, e quando você não tá se acostumado, é um pouco mais difícil copiar isso. E para ser como um falante nativo de português, é outra parte do meu sotaque. E outra coisa muito difícil é a gramática, né? Especialmente portuguesa, a língua portuguesa escrita. Nossa, é muito difícil. Quando é falado, não é tão difícil porque acho que vocês, faz 100 anos, sei lá, decidiram simplificar o idioma um pouco e ficou mais simples, né? O fato que vocês usam você em geral em vez de tu e a gente em vez de nós afeta a dificuldade do idioma, né? Porque algo muito difícil, muitas vezes, para os falantes nativos de inglês são as conjugações, né? Mas você tem menos conjugações com português brasileiro, porque você, a gente, ele e ela vai ter a mesma conjugação. Mas em espanhol vai ser três conjugações diferentes, né? Porque vai ser nosotros, tu e él. E em português você não tem que pensar tanto. E me ajuda bastante, porque eu não tenho que pensar tanto quando eu tô conjugando verbos. E outra coisa difícil é a ordem das palavras, né? Porque
em inglês, a ordem, especialmente quando você tem um subjeto na frase, é um pouco diferente. Por exemplo, em inglês você vai falar I was telling you. Was telling. Dois verbos, assim. Mas em português, você vai falar eu estava te dizendo. E tipo, a ordem é diferente, né? Porque o objeto da frase fica entre os dois verbos, né? Depende, né? Porque você também pode falar, eu tava falando pra você, né? Mas às vezes a ordem é diferente e pode ser um pouco confuso. E outra coisa muito difícil sobre a língua portuguesa é o subjuntivo, né? Não existe em inglês, sabe? E especialmente o fato que português tem, tipo, o futuro, o subjuntivo do futuro, o subjuntivo do presente. Tipo, você tem que lembrar muitas conjugações para o mesmo verbo. E essa parte é um pouco difícil. E algo muito, muito engraçado, eu acho, sobre aprender a falar a língua portuguesa, especialmente português brasileiro, é, são as palavras que são originalmente palavras inglesas. Por exemplo, pode ser qualquer coisa, pode ser uma marca, tipo Ford, Facebook, Apple. Você tem que, tipo, aprender outro jeito de falar essa palavra, essa marca. Tipo, Facebook, YouTube, Skype. E, tipo, é um pouco difícil se acostumar. Porque você já tem, tipo, um relacionamento com essas marcas. Você já sabe o nome dessa marca. E, tipo, você tem que aprender, tipo, outra pronúncia que não tem nada a ver com a pronúncia inglesa, às vezes. Tipo, Big Mac. Big Mac, né? E também é muito difícil porque, às vezes, sem querer, eu vou falar a pronúncia em inglês. Especialmente com, tipo, comida, né? Eu vou falar hambburger em vez de falar hambúrguer. E ainda não tô falando certo. Mas também é muito, muito engraçado, porque tem algumas palavras que são italianas ou francesas ou qualquer de qualquer país da Europa, do Japão, que vocês vão ter uma pronúncia que é errada e a gente também vai ter uma pronúncia errada e, tipo, você tem que aprender duas pronúncias de uma palavra francesa errada. Tipo, o jeito que a gente fala, tipo, café com leite, a gente vai falar I want a latte. Latte. Assim. Mas no Brasil você tem que falar, eu quero um latte. Mas nenhuma pronúncia é certa. Mas você tem que aprender outra pronúncia errada, muito, muito engraçada. Mas, na verdade, eu acho que português é um idioma que tem algumas coisas que são muito difíceis, mas, em geral, é um idioma muito legal e não é tão difícil como vocês acham, especialmente porque acho que vocês, como brasileiros, gostam de conversar com gringos e vocês geralmente encorajam pessoas que estão tentando aprender a falar português e dá para essas pessoas a oportunidade de praticar, treinar e melhorar. E acho muito legal. E infelizmente, muitas vezes não é a experiência de pessoas que vão para os Estados Unidos. Você só tem que me encontrar na rua. Eu vou conversar com vocês e eu vou encorajar vocês quando vocês estão aprendendo e treinando o seu inglês. Então, muito obrigado por assistir. Se inscreve se você gosta dos meus vídeos e boa noite.